Nenhum pai gosta de errar. Porém, quando nossos filhos chegam à idade aí dos 12, 13, 14 anos, nós ficamos aflitos sem saber o que fazer. Eu gostaria aqui de compartilhar com você 5 itens que considero essenciais, onde nós, como pais, precisamos ser os mais assertivos possível. Antes de continuar a nossa conversa, gostaria de te convidar a conhecer melhor as nossas redes sociais. Aqui no YouTube, por exemplo, você encontra pequenos trechos das nossas mensagens, pequenos resumos, você vai encontrar discipulado, você vai encontrar temas como o de hoje tão relevantes para as nossas famílias. Então, se inscreve aí, clica no sininho, vai fazer muito bem para nós e principalmente para a sua família, pois nosso objetivo é abençoar sua casa, abençoar sua vida. Como pais, nós nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. Nós queremos a melhor profissão, saber se eles terão condições de se manter sem a nossa tutela ou não. Porém, Efésios capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos, mas devemos criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos nós, seres humanos, temos um alvo principal e um alvo secundário. Deixa eu te explicar. O alvo principal que todo pai deveria ter em seu coração é fazer com que seus filhos conhecessem a Deus. Esse deve ser o nosso foco, o nosso objetivo maior. Não adianta nada nós conquistarmos tudo aqui e na vida vindoura, pós-morte, quando nos encontrarmos com Deus, olharmos para o lado e não vermos nossos filhos. Isso é um perigo dos mais sérios. Um dos salmos que mais me chama a atenção é o Salmo 44, versículo 1, que diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizestes em seus dias. Ou seja, o que o salmista aqui está relatando é que ele tinha pais que relatavam aos seus filhos quem era Deus, a maneira como Deus agia, o que Deus de fato queria daquela nação. Quando eu percorro as páginas das Escrituras, Deuteronômio 6, versículo 7, vai dizer que nós temos que inculcar aos nossos filhos e dos mandamentos de Deus, a respeito de Deus, falar a respeito de Deus, fazer com que os nossos filhos conheçam de fato quem é Deus, deve ser assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Ou seja, está sobre nós a responsabilidade de fazermos com que nossos filhos conheçam a Deus através de como falamos, sentimos, agimos, onde vamos, como nos comportamos. Quando olho para a aliança que Deus faz com o patriarca Abraão, algo me chama a atenção. A circuncisão, que era a marca da aliança, ela era feita no prepúcio. E era o pai quem tinha a responsabilidade de levar o seu filho para circuncidar, era o pai que circuncidava seu filho. O que Deus está querendo ensinar ali é que tem uma responsabilidade do pai para com seu filho em ensinar o seu filho a ter uma aliança com Deus. Confesso que nos meus estudos fiquei a me perguntar por que dentre tantos lugares para se ter uma marca física da aliança com Deus e visível, Deus manda fazer o corte da circuncisão justamente no prepúcio. É para que esse pai se lembrasse e fizesse com que esse filho lembrasse as próximas gerações que a vida só faz sentido quando se tem uma aliança, quando se tem um pacto, quando se tem uma vivência real e diária com Deus. Deixando um pouco o alvo principal, que é conhecer a Deus, nossos filhos também têm um alvo personalizado. Nossos filhos, na sua imaturidade, nos seus sonhos, precisam ser treinados para alcançar os alvos, assim como uma flecha, você não a atira de qualquer distância, você tem que medir a distância para que essa flecha atinja o alvo proposto. Assim sendo, quando eu olho para Jesus, algo me chama a atenção. Lucas capítulo 2, versículo 52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Ou seja, ele tinha pais que o direcionavam tanto a conhecer a Deus, também quanto na sua vivência diária, no seu propósito de vida diária. Quando nós nos voltamos para Marcos capítulo 6, versículo 3, quando Jesus é indagado por seus algozes, quando ele começa o seu ministério, nesse episódio eles perguntam: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Durante a vida de Jesus, os pais
observaram certas habilidades e o ensinaram, o treinaram, de forma que eles influenciaram até mesmo na profissão de Jesus. Jesus, assim como José, seu pai terreno, era carpinteiro. Após direcionarmos nossos filhos tanto para o alvo principal, que é conhecer a Deus, quanto o alvo secundário, que é a sua profissão de vida, como ele vai se manter no decorrer da sua vida, tem algo que nós precisamos pensar, que é se somos omissos ou não. No decorrer da história do povo de Deus, em Juízes capítulo 2, versículo 10, você vai perceber que o escritor sagrado ele menciona que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito em Israel. Ou seja, pais falharam e prejudicaram toda uma geração, porque essa geração cresceu sem princípios, sem serem direcionados a conhecer a Deus. Um dos perigos de sermos omissos como pais é o futuro dos nossos filhos ser totalmente comprometido. Algo que me chama a atenção é no profeta Samuel, que foi profeta, sacerdote, juiz. Em 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 3, menciona que os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos deles, ou seja, eles não trilharam os mesmos caminhos de seu pai, ao contrário, eles se inclinaram à avareza, aceitavam o suborno e pervertiam o direito. Naquela época, os filhos de Samuel eram também sacerdotes, só que parece que ele comete o mesmo erro de que seu antecessor, o sacerdote Eli, não corrige sua casa, não disciplina seus filhos, é um pai omisso e seus filhos pervertem o direito dos outros, seus filhos se tornam sacerdotes corruptos. As consequências de um pai omisso, de uma mãe omissa, de pais omissos, são danosas, não só à geração atual, mas também às próximas gerações. O profeta Samuel, por ser omisso, seus filhos pervertem o direito, se tornam sacerdotes corruptos, e a nação clama agora por um novo rei. 120 anos depois, com a morte de Salomão, a nação de Israel se divide em reino do norte e reino do sul, fica desorientada e séculos depois vira escrava na mão dos assírios e posteriormente na mão do Império Babilônico. Um outro aspecto em que nós precisamos ser os mais assertivos possível é na maturidade de nossos filhos. À medida que eles crescem, eles precisam passar, eles necessitam passar por determinados processos que irão proporcionar, contribuir para a sua maturidade. Todos nós ficamos admirados ao ouvirmos o relato de Davi derrotando um gigante. Porém, nós precisamos nos atentar em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 a 36, quando ele é questionado se daria conta do gigante ou não. O que ele menciona é que lá atrás ele pastoreava as ovelhas de seu pai, e quando vinha o urso ou o leão, ele os tomava e os matava e resgatava as ovelhas de seu pai. Ou seja, durante toda a sua vida, Davi passou por processos que o tornaram apto a enfrentar desafios maiores no futuro. Filhos precisam passar por desconforto. Filhos precisam ser treinados, senão quando chegarem diante dos gigantes da vida, eles irão sucumbir. Isso é contribuir para que os nossos filhos sejam maduros, têm processos que eles precisam passar na vida. Não menos importante é a famosa disciplina. O sacerdote que antecedeu o profeta Samuel é o sacerdote Eli. E algo nos chama a atenção a respeito desse homem. Se você vasculhar os capítulos iniciais de 1 Samuel, você vai perceber ele chamando seu filho ou seus filhos para uma conversa e os orientando, os direcionando, falando que eles estavam errados das suas posturas como sacerdotes, que não deveriam agir em conformidade àquilo que Deus havia dito das funções sacerdotais, do seu proceder no servir a Deus. Contudo, quando nós vamos para 1 Samuel 3,13, diz que Deus iria julgar a casa de Eli para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Nos parece que há uma incoerência entre o que Eli fez e o que Deus relatou que ele fez. Mas o que Deus está dizendo aqui é que me parece que ele não se atentou para o relato que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 4, que tem que haver
admoestação, ou seja, ensino. E caso esse ensino seja negligenciado, a criança, ao ser educada na construção do seu caráter, muitas vezes ela vai precisar ser disciplinada. Ou seja, onde o sacerdote ali falhou, ele apenas falava com seus filhos, mas quando eles precisavam ser disciplinados, o pai era omisso. Consequência disso, não só os seus 2 filhos morrem, mas até o próprio sacerdote Eli é eliminado da face da terra e a sua missão é totalmente comprometida por causa da sua omissão. Por último, mas não menos importante, é o tempo de aljava. Salmo 127, versículo 4 menciona que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, os filhos da nossa mocidade. Naquela época, flecha significava uma arma de defesa para combater os inimigos, mas também significava fonte de alimento no momento da caça. Flecha tem a ver com o alvo certo para os nossos filhos, tem a ver também com o tempo de espera, o tempo na aljava. Nenhum arqueiro sai atirando flechas a ermo, pelo contrário, ele calcula a distância e no momento certo, ele tira sua flecha da aljava e lança para que o alvo seja o mais assertivo possível. Todos nós gostamos muito da parábola do filho pródigo. É bonito ver um pai amoroso que mesmo depois de um filho ter errado, ele é capaz de receber o seu filho e oferecer um banquete. Mas no início da parábola, nós precisamos nos ater a um detalhe. O pai poderia ter chamado seu filho para uma conversa, orientado e dito: filho, não, eu não vou te dar a herança, porque você não tem maturidade para cuidar daquilo que lhe é seu por direito. O pai poderia ter negado naquele momento a herança ao seu filho, pois ele não tinha maturidade para administrar os bens, mesmo que lhe fosse direito. Contudo, ele não questiona o filho, ele não contraria o filho, apenas atende o pedido descabido do filho, porque naquela época, quando um filho exigia o direito de herança de um pai, era como se ele desejasse a morte do pai, pois a herança só poderia ser concedida depois da morte do pai. Em Efésios 6,4, quando Paulo menciona que nós devemos tratar nossos filhos, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor, o verbo no original grego quer dizer nutrir, tratar, cuidar, até que se chegue à fase adulta. O que Paulo está dizendo é que nossos filhos têm uma certa idade para alcançar a maturidade e que nós, como pais, devemos estar atentos a esse detalhe. Tem um tempo de aljava, tem um tempo de espera que cada filho precisa passar até chegar a ter certas experiências na vida. Isso cabe aos pais direcionar e orientar. Então, querido, encerro essa nossa conversa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil para mim e para você levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço. Aos amados do Senhor, Ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os nossos filhos. Fruto do ventre, um presente, um galardão que Ele nos dá. Que Deus abençoe. Meus filhos, seus filhos são bênçãos. Cuide bem deles. Eles também serão bênçãos na minha e na sua vida. Um forte abraço.